Bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre as provas da Uniaselv. A avaliação 1, a avaliação 2 e a avaliação 3. Eu vou mostrar para vocês basicamente os assuntos que caíram nas provas. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Assim que eu comecei a faculdade, eu ficava muito ansiosa, apreensiva, querendo saber que tipo de pergunta que caíam nas avaliações de faculdade. Porque a gente vem de um ensino médio que as perguntas são bem fáceis, né? E que tudo que a gente estuda é o que realmente vai cair. Mas quando a gente se depara com a faculdade, a coisa já muda um pouco. Porque tudo que a gente estuda não cai nada. Então depois você vai pegando o jeito das perguntas que vão ser colocadas nas provas, né? As questões que eles colocam nas provas. Aí você vai pegando o jeito de que forma que você tem que estudar, qual é a forma que você tem que entender ali, se adaptar ao conteúdo para saber mais ou menos o que pode e o que não pode cair na prova, o que é relevante, o que não é muito relevante, que vai estudar, que vai cair mesmo assim na prova, no dia da prova. Então eu procurava muito nos vídeos do YouTube se tinha algumas questões sobre a Uniaselv para eu poder ficar mais preparada, para saber mais ou menos o que estudar, como estudar e o que eu tenho que prestar mais atenção nos livros, para quando chegasse o dia da prova objetiva no polo eu conseguisse ficar um pouco mais confortável, um pouco mais confiante a respeito das questões que iriam cair, certo? Então eu peguei aqui, eu separei os 3 gabaritos da primeira avaliação, da segunda e da terceira avaliação, que a terceira avaliação objetiva é feita no polo e é sobre a disciplina Sociedade, Educação e Cultura, tá bom? Então vamos fazer assim, ó, eu vou ter que ficar olhando um pouquinho para baixo porque eu tô aqui com os papéis do gabarito da prova e eu vou falando mais ou menos o que caiu na avaliação 1, o que caiu na 2, o que caiu na 3 e espero poder ajudar vocês nos seus estudos. Vamos lá? Então, pessoal, eu tô aqui com um gabarito na minha mão, vou ter que ficar olhando um pouquinho para baixo, porque eu vou ler mais ou menos o que foi que caiu, os temas que caíram nas avaliações, certo? Na avaliação 1, caiu sobre como que a sociologia ficou conhecida, caiu sobre os sociólogos Émile Durkheim, Pierre Bourdieu e Zygmunt Bauman. Outro assunto também é, no tempo da Idade Moderna, no tempo da período anterior da Idade Moderna, com que os homens se preocupavam naquela época? Caiu sobre quais as teorias que eram defendidas pelo sociólogo Zygmunt Bauman, quais eram os pensadores considerados grandes clássicos da sociologia. Tem que falar quais que eram esses pensadores. Tá, avaliação 2. Avaliação 2 caiu sobre... Deixa eu ver aqui. Perdida nos papéis. Essa aqui ficou mais facinho, assim. Caiu sobre referente ao etnocentrismo. Etnocentrismo caiu muito. O que era etnocentrismo? Caiu sobre uma sociedade sustentável, quais que eram os princípios que fundamentavam essa sociedade sustentável. Caiu sobre a necessidade de conservar os recursos que não são renováveis. Qual a relação a ideia de cultura, que relação que tem essa cultura. A noção de desenvolvimento sustentável. Tem alguns assuntos que eles se repetem, mas perguntando de formas diferentes. Então, sobre o desenvolvimento sustentável. Então, você tem que saber o que é
desenvolvimento sustentável, sobre os sociólogos, tudo sobre os sociólogos, Emile Durkheim, Pierre Bourdieu, assim, porque cai na prova. Ó, de novo, pressupostos do etnocentrismo. Então tem que ver o assunto e ver o que ele abrange, para conseguir... se você consegue ver o assunto, por exemplo, o etnocentrismo, e tudo que ele abrange, fica mais fácil na hora da prova, porque você entendeu sobre o assunto, você não decorou sobre ele. Aí tem a avaliação final. A avaliação final, eram 10 questões e uma minha foi cancelada. Aí teve o assunto sobre educação intercultural, caiu o tema de proletariado, organizações sociais, possibilidades do multiculturalismo, de novo, pressupostos do etnocentrismo, caiu de novo. Só que aqui era perguntando sobre a postura cultural. Então tem que ver o tema e tem que ver o que relaciona ele para poder ir bem. Ó, conceito de cultura. Ó, relação às funções das sociologias defendidas por Emile Durkheim, Pierre Bourdieu e Zygmunt Bauman. Quais eram as funções das sociologias defendidas por eles? Produtos e serviços de consumo, que fala de uma sociedade que é muito consumista, então caiu bastante também sobre isso. A mentalidade medieval, como que era, a era medieval, a cultura medieval. E caiu também sobre os espaços educacionais, sobre as diferenças que tem nos espaços educacionais. Caiu sobre o mercado de consumo, os valores sociais que estão baseados nele. Então, basicamente foi isso. Aí tem os meus gabaritos aqui, eu acredito que eu não posso mostrar os gabaritos, mas o tema, assim, mais ou menos o que caiu, eu falei pra vocês. O ideal é que leia o livro inteiro com calma e faça uma leitura ativa, né? Porque você tem que entender sobre o assunto. Quando você entende sobre o assunto, fica mais fácil de fazer a prova. E aí, com relação aos conteúdos que vai ser estudado, é importante que você leia o livro, para quando, por exemplo, eu falei os temas que podem cair na prova, você já sabe mais ou menos do que eu já estou falando. Se é uma pessoa que não faz a faculdade, por exemplo, na Uniaselv e tem essa matéria de sociedade, educação e cultura, ela não vai entender o que eu falei nada nesses assuntos. Mas se você lê o livro, se você participa da aula, você sabe mais ou menos o que eu tô falando. Então vai ficar mais fácil de você procurar no livro ou procurar no Google para ver algumas questões sobre o assunto e entender um pouquinho mais, já vai facilitar. Que era isso que eu esperava fazer quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, na realidade, eu entrei na segunda disciplina. A primeira era perspectivas profissionais, se eu não me engano. E aí, como eu ia me dar mal, porque eles já estavam na terceira avaliação, não ia conseguir fazer porque eu não tinha livro, não tinha acesso ao AVA, não sabia mexer em nada. Eu entrei direto nessa matéria de sociedade, educação e cultura. Então, quando eu fui fazer a prova, eu fiquei até doente. Eu fiquei com febre, passei mal, quase desmarco a prova, de tão nervoso que eu estava, com tanto nervosismo que eu estava. E era onde eu procurava na internet, no YouTube, algumas coisas assim, sobre alguns temas que poderiam cair na prova, para eu conseguir entender mais ou menos assim qual era o estilo da prova, o que eu teria que prestar mais atenção no livro, porque durante o meu ensino médio todo na escola eu não lia livro e eu não fazia prova de livros, então eu não entendia nada sobre livro. Hoje eu entendo e já consigo entender um pouco. Antigamente nada. Então eu fiquei muito aflita a respeito do que poderia cair na prova. Qual era o objetivo da faculdade a provocar os alunos a entender o quê? Né? De qual forma? Porque muitas vezes a gente pensa dentro de uma caixinha. A gente está no ensino médio, está tudo ali para você. Na faculdade não, você meio que se vira, né? Você tem que se virar sozinho praticamente. Os professores dão as coordenadas, mas em busca do conhecimento você vai se construindo, eles dão a base. Então, eu trouxe esse vídeo aqui, eu espero que facilite um pouco para quem está começando agora. No caso,
se continuar da forma que é, vai ser a segunda disciplina da Uniaselv. Então, você vai saber mais ou menos o que pode cair, quais os assuntos que são assim, importantes que podem cair na prova, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu escrevia no meu caderno nessa segunda disciplina, né, que eu comecei nessa segunda disciplina, e como que eu marcava no livro, sublinhava e colocava os marca-textos, bem bagunçado. Eu vou mostrar pra vocês. Eu dei uma melhorada e eu vou melhorar mais. Aí vocês vão me acompanhar como vai ficar. Olá, pessoal. Eu só escrevi ali, ó, o nome da faculdade, Uniaselv, Sociedade de Educação e Cultura. O livro que era 2021, né, a edição. E colocava assim, ó, só a lápis, porque eu só respondia as autoatividades. Só isso era que eu marcava, ó. Só sei que foram bastante folhas, ó. Só dessas autoatividades. Tópico 3. Ó, aqui. Poder e violência simbólica. Gente, não tem erro aí de português, hein? Não olha, não. Porque eu escrevendo na pressa eu nem me importava com nada. Só para colocar as respostas mesmo, para poder facilitar para a prova discursiva. Porque antes a prova discursiva era no polo, né? Então, se não manjasse bem, ia se dar muito mal. Ó, aí os vídeos da disciplina, unidade 1, eu colocava, ó, vídeo, surgimento da sociologia. E tudo que tava no vídeo eu colocava aqui, ó, pra eu conseguir estudar. O fórum interativo que tem no AVA, eu colocava. Na realidade, eu marcava muita coisa antes, muito. Ó. Tripé da sociologia, o vídeo 1 da unidade 1. Foi muita coisa, ó. Aí depois foi unidade 2. Unidade 3, ó. Aí eu via no YouTube também, olhava, procurava bastante coisa. Até hoje eu procuro bastante coisa no YouTube. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês, falando mais ou menos os temas que foi que caiu na minha prova. Ó, unidade 3. É muita coisa. Esse aqui, não, pera, esse daqui já é um outro. Tô meio que misturando aqui, vídeo de um conceito de cultura. Não, tá certo. Bastante coisa. Bom, basicamente é isso, olha só. Era só lápis. Aqui tem mais. Esse livro aqui, esse caderno aqui, eu usei na faculdade o ano passado todinho. Ó, sustentabilidade. Aí esse aqui já é outro, ó, contexto histórico e filosófico da educação. Vou deixar esse aqui para um próximo vídeo, tá bom? Para vocês verem. Mas essa primeira parte aqui, ó o tanto. E para vocês verem que foi muito escrito, meu Deus do céu. Foi muita coisa escrita. Tá bom, eu vou mostrar pra vocês agora o meu livro. Como é que eu fazia nesse primeiro semestre do ano passado que foi, tá bom? Gente, agora, olha só esse aqui. Esse daqui não é o livro que a faculdade deu. Quando eu fui atrás do livro, o que aconteceu? Tinha acabado já. A galera já tinha pegado tudo. E ia chegar o meu ainda. Aí, como nós temos acesso ao PDF, dá pra você imprimir, aí eu imprimi. Aí, olha só o tanto aqui. E esse aqui não tem nem todas as unidades. Ó, esse aqui não tem todas as unidades. Mas é só pra vocês verem mais ou menos como é que eu fazia. Ainda faço, né? Mas é que cada semestre, assim, ou às vezes, cada livro, eu tento mudar pra ver se eu consigo me adaptar melhor. Mas, ó, deixa eu ver, ó. Eu ainda não entendia nada, então eu colocava tudo. Ó. Cada unidade equivale a uma avaliação. A primeira unidade é para responder a avaliação, tá vendo? Eu procurava na internet e ia fazendo anotações, porque era muita informação de uma vez só pra mim, muita coisa. Depois, passa um tempo, a gente vai se acostumando com o ritmo assim, da faculdade, como você tem que estudar, dá uma melhorada, sabe? Só tende a melhorar, claro, se você fizer por onde, né? Olha só. Faço isso, ó.
fazia, ó. Aqui que se arremete ao feudalismo. Aí assistia às aulas online, ó. Eu assistia às aulas online e o que a professora ia falando, explicando, ia colocando aqui, ó, nos lugares que eram, né, de acordo com o que ela tava falando. Ó lá. É muita coisa. Ó. Física social e depois como Conte de sociologia, estudo de conduta humana. Pra falar a verdade, tem coisas que eu não lembro que tipo de rascunho era esse. Porque foi o ano passado e cada semestre, né, cada mês a gente tem que ler um livro. Eu tenho que parar e dar aquela analisada para saber de onde que é, do que era que tá acontecendo no lugar. E aqui, ó, as autoatividades, ó, fazia tudo, ó. Depois que passou um tempinho, eu já comecei a não fazer mais. Ó, respondia. Fiquei meio preguiçosa, sabe? Mas é muito importante fazer essas atividades aqui, porque você lê o tópico, tipo o tópico 3, aí já tem uma autoatividade. Então, se você for fazer a autoatividade e você não tiver entendido, fazer a maior parte errada, então pode ter certeza que você não entendeu muita coisa, não. Então, tem que dar uma estudadinha melhor. Isso aqui ajuda também bastante a gente saber mais ou menos o que a gente tem que estudar para a prova, que é mais ou menos o que cai, é bem parecido. Tem umas dissertativas que até caem na discursiva da faculdade, quando a gente fazia no polo. Agora até que não, mas antes caía bastante. Olha lá, Sociologia e Pós-Modernidade. Em 1789, inicia-se a Revolução Francesa, movimento que buscava o fim da organização política. Eu sublinhava muita coisa. Hoje em dia, eu estou sublinhando menos, pegando algumas palavras-chave e sublinhando, porque eu percebi que se eu pego algumas palavras-chave, fica mais fácil de eu conseguir fazer um resumo mental. Quer ver? Que nem ó, a Revolução Francesa é o acontecimento que inaugura a Idade Contemporânea e institui novas perspectivas políticas que até hoje exercem efeitos no mundo ocidental. Se eu fosse sublinhar agora, eu colocaria a Revolução Francesa, inaugura a Idade Contemporânea, que até hoje... Não, colocaria a Revolução Francesa, que inaugura a Idade Contemporânea, exerce efeitos no mundo ocidental. Eu colocaria isso. Eu sublinharia, marcaria, destacaria menos coisas para eu conseguir pensar o que está acontecendo ali naquela frase e tentar lembrar o conteúdo, porque isso ajuda você a exercitar sua mente. Ah, então, gente, é isso aí. Aqui eu fiquei, ó, deixa eu ver. Foi só a unidade 1. A unidade 2 está na outra apostila, que é o dobro dessa daqui. Olha só. E aí, depois que eu imprimi, passou 2 dias e o livro já estava na unidade, mas tá bom. Águas que já se passaram. Pessoal, eu gravei aqui o gabarito da avaliação 1, mas eu acho que ficou um pouco embolado, tá? Eu vou falar aqui de novo. O tema, os assuntos mais ou menos que caíram na avaliação 1 foi sobre a sociologia, como ela ficou conhecida, se era ciência religiosa, ciência nova, caiu sobre o que Pierre Bourdieu defendia, caiu sobre Emile Durkheim também, o que defendia, Zygmunt Bauman, o período anterior à Idade Moderna, o que o homem se preocupava naquele tempo, com o que ele se preocupava. Caiu sobre o que o polonês, sociólogo polonês Zygmunt Bauman defendia. Tá acabando. A sociologia, ela surge com um contexto sobre o que? Caiu também. Como foi o contexto em que a sociologia surgiu? Caiu sobre quais eram os pensadores considerados grandes clássicos da sociologia naquele tempo lá, né? Quais são os pensadores considerados grandes clássicos? Aconteceu também algumas mudanças
para o processo de superação de um modelo de sociedade medieval. Quais foram esses movimentos que fizeram que acontecessem essas mudanças? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Basicamente isso. Eu acho que deu para entender, mas é assim, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que não tenha ficado um pouco confuso para vocês, porque na realidade eu não sei se eu posso mostrar essas provas, né? Mas sobre os assuntos mais ou menos para vocês estudarem, eu passei para vocês, tá bom? Então é isso. Espero aí que vocês gostem desse conteúdo que eu trouxe hoje, desse canal, desse vídeo aí. Peço para vocês curtirem meu vídeo, se inscreverem, você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e ativa a notificação no sininho para os próximos vídeos você ficar já sabendo aí um vídeo novo aí que eu posso fazer, um de brinquedoteca, quando for fazer minha brinquedoteca. Não sei se eu faço para vocês com a minha brinquedoteca já antiga ou se eu faço um novo, esperando aí eu fazer o próximo do terceiro semestre. Mas assim que eu fizer, você que é inscrito, tiver com a notificação aí no sininho já ativada, você vai ficar sabendo, fechou? Então é isso aí, um beijo e até o próximo vídeo.